Queridos, coloquem-se de pé, por favor. Leiamos a palavra de Deus no capítulo 11 do Evangelho narrado por João. Leremos a partir do versículo 17. Nós leremos a partir do 17 para que tenhamos uma melhor compreensão quanto ao contexto daquele versículo indicado e escolhido que diz: Jesus chorou. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então, Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés. Por favor, repita: ao vê-lo, lançou-se aos seus pés. Mais uma vez: ao vê-lo, lançou-se aos seus pés. Terceira vez: lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos aos cegos, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Por favor, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Querido Senhor, muito obrigado por tua palavra lida. Te pedimos, ó Deus, aplica a tua palavra aos nossos corações. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. E que ao colocarmos em prática a tua palavra, sejamos ajudados pelo teu Espírito e assim possamos melhorar a cada dia no Senhor. Ó Deus, fala aos nossos corações. Abençoa a tua igreja, o teu servo, o pastor Davi Amâncio e sua família, cada lar aqui representado. E nós te agradecemos mais uma vez pela construção deste templo e por outras bênçãos que o Senhor já tem preparado para esta obra. Abençoa, Senhor, tudo quanto esta igreja tem para realizar. Seja com os teus servos, ajudando-nos firmemente, pois é a tua vontade que através deste ministério o teu nome continue sendo glorificado. Abençoa-nos, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, obviamente daremos enfoque ao versículo indicado e escolhido, Jesus chorou, mas antes eu quero fazer algumas considerações dentro do contexto lido. Jesus era muito amigo de Lázaro e de suas irmãs Marta e Maria. Isto nos traz uma lição muito importante. Todos nós precisamos de amigos. Todos nós precisamos, nos relacionamentos interpessoais, cultivar boas amizades. A Bíblia diz que é melhor o vizinho perto do que o parente longe. Obviamente que este vizinho perto é um amigo. A Bíblia ainda afirma que em todo tempo se ama o amigo, mas na angústia se descobre o irmão. Pois bem, Jesus também tinha amigos. Ele era comumente acompanhado por cerca de 500 seguidores e tinha 72 discípulos. Quantos seguidores mais próximos? 500. Quantos discípulos? 72. Entre os 72 discípulos mais próximos, 12 foram separados como apóstolos. Esses formaram o colégio apostólico, aqueles que estavam com Jesus 24 horas por dia, durante cada dia de seu ministério praticamente. No meio dos 12, 3 amigos mais próximos ainda: Pedro, Tiago e João. E no meio dos 3 mais próximos, um amigo mais chegado que um irmão, provavelmente ainda adolescente, reclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Um amigo formidável. Amava Jesus de uma forma muito linda, admirava Jesus de uma forma muito forte. E Jesus cultivava por ele grande amizade também. João veio a falecer com mais ou menos 100 anos de idade, depois de passar pelas experiências todas na ilha de Patmos. Sofreu muito, e talvez em meio a tanto sofrimento, não apenas na ilha de Patmos, que foi a última fase da sua vida, mas ao longo de todo o seu ministério, em meio a tanto sofrimento, o amigo João jamais se queixou de Jesus, jamais reclamou de Jesus, jamais murmurou contra Jesus. E Jesus confiava tanto em João, que na hora da sua morte, ali na cruz, sofrendo dores terríveis, câimbras, angústias de morte, cordéis de morte que o cercavam, ele olha para sua mãe Maria, olha para João e olha novamente e diz: mulher é uma expressão de honra, diferente do que nós temos hoje, principalmente no mundo ocidental. Mas naquele contexto, a expressão mulher era dignificante, honrosa. Mulher, eis aí o teu filho, João. Homem, João, eis aí a tua mãe. A confiança era tão grande que Jesus entregou Maria aos cuidados de João. Poderia ter deixado Maria aos cuidados de seus irmãos, Judas, Tiago, outros, mas ele preferiu deixá-la aos cuidados de João. E Maria fez parte com intensidade, dedicação, presença, assiduidade, sim, na igreja primitiva. E nós vemos isso em Atos capítulo 2. Eles estavam lá no cenáculo, em cerca de 120, na verdade a Bíblia afirma eram 120, e no meio deles estava Maria, a mãe de Jesus. Pois bem, você precisa cultivar boas amizades, você precisa de bons relacionamentos, você precisa de outras pessoas. Nós somos interdependentes. Um precisa do outro. Juntos nos completamos. Esta é a perspectiva de Jesus. Esta é a visão de Jesus para a igreja.
A igreja é o corpo. A igreja deve funcionar na unidade do Espírito, um só propósito, um só ideal, um só pensamento, os mesmos objetivos, porque o reino dividido contra si mesmo não prospera. É necessário haver unidade, coinonia, comunhão, amizade, mas não amizade falsa, amizade sincera, como aquela havida entre Jesus e João, como aquela amizade observada entre Jesus, Lázaro, Marta e Maria. A amizade era tão forte entre eles que Jesus muitas vezes durante o seu ministério hospedou-se na casa de Lázaro em Betânia. Inclusive, bem perto da sua paixão e morte, ele retirou-se para Betânia para descansar um pouco. Havia confiança, reciprocidade, cumplicidade, confidencialidade. Havia uma amizade sincera, laços de amizade verdadeira. E Jesus deseja que nós cultivemos esses laços uns para com os outros, que não sejamos hipócritas nos nossos relacionamentos, mas que sejamos autênticos, legítimos, verdadeiros. Salomão escreveu assim: fiéis são as feridas feitas por aquele que ama, mas os beijos da falsidade são enganosos. O que Salomão quis dizer com isso? Às vezes o amigo fere justamente por ser amigo. Muitas vezes o amigo acaba ofendendo até, justamente por ser amigo, por amar, porque observando a necessidade de reparo, de conserto, de restauração ou ressignificação, em nome da amizade sincera, ele tem a coragem de mostrar os erros ao seu amigo. E Jesus tinha essa amizade sincera com a família de Lázaro. E interessante, como sabemos, é que Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava muito mal, estava à beira da morte. E Jesus não se apressa, ele não fica ansioso, ele simplesmente deixa o tempo passar. Continua no exercício das suas atividades ministeriais. Ele não apressa o passo. E aqui nós temos uma outra lição. É que Deus tem propósitos específicos. E muitas vezes nós queremos adiantar as coisas. Muitas vezes nós nos precipitamos. E Salomão escreveu: peca quem é precipitado. Não era a hora de Jesus ir. Para a glória de Deus, havia um propósito pré-estabelecido. Jesus demorou-se para glorificar o Pai, através daquele milagre tão grande de ressurreição, considerando que Lázaro já estava morto há 4 dias, ou sepultado há 4 dias. Assim, queridos, é importante que nós reconheçamos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Salomão escreve em Eclesiastes: há tempo para todo propósito debaixo do céu ou do sol. Nós precisamos entender isso. A tua ansiedade não resolverá o problema. Jesus, no Sermão do Monte, disse assim: você, com a sua ansiedade, não conseguirá acrescentar um côvado sequer, ou menos de meio metro, à sua jornada de vida. A sua ansiedade não resolverá o problema. A sua preocupação, que significa ocupar-se por antecipação, sofrer por antecipação, e muitas vezes até a gente se preocupa com uma coisa que nunca vai acontecer. Você já percebeu isso? Vem aquele medo, aquela angústia, aquele pavor. Tem gente até que sofre com crises de pânico, uma ansiedade tremenda, uma preocupação absurda, e depois nada daquilo acontece. Vem uma expectativa ruim querendo desestabilizar, e consegue desestabilizar muita gente. Muitas vezes, inclusive, Deus permite para provar a nossa fé. Você entende isso? Diga amém.
Então, se você estiver sendo testado, provado por Deus, se Deus permitiu ao inimigo passar-te na peneira ou cirandar contigo, tenha paciência. Faça como o salmista. Diga assim: esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mantenha a calma. Durante a luta, durante a tribulação, durante o problema, continue glorificando, continue adorando, continue levando. Não se desespere, não murmure, não reclame, não se revolte contra Deus, não, jamais. Nós temos na Bíblia N exemplos de pessoas que murmuraram e por causa da murmuração perderam bênçãos. Um dos principais exemplos, Israel no deserto. Aquele povo tinha uma jornada que duraria de 11 a 40 dias. Qual o tempo de duração? De 11 a 40 dias. Mas levou 40 anos por causa da murmuração. Não murmure para que você não perca bênçãos. Muitas vezes o inimigo vem com uma avalanche para te desestruturar, para te desestabilizar, para fazer você pecar, para fazer você errar o alvo, para fazer você perder a paciência, para fazer você perder o controle, o equilíbrio, o domínio próprio, para fazer você xingar, para fazer você murmurar contra Deus. Mas você vai dizer, como Jó dizia, você vai dizer como os heróis da fé diziam, e você vai fazer como eles faziam. Você vai manter a calma e vai dizer palavras de gratidão a Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu decreto. Às vezes coisas ruins acontecem, mas há males que vêm para o bem. Às vezes o maligno, sob permissão de Deus, como dizia Martinho Lutero, o maligno é como um cachorro na coleira, e Deus tem o controle da coleira. Deus segura a corrente. Nada pode o maligno fazer sem permissão do Altíssimo, porque poderoso, grande é o Senhor. Ele tem o controle, Ele tem o domínio, Ele é Deus. Então, ainda que o Senhor Deus permita que o maligno teste a tua fé, te passe na peneira, te traga tentações, provações, permaneça firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Não se desespere. Observe que as falas iniciais de Marta e Maria foram falas que nós, com certeza, diríamos também. Na verdade, todas aquelas pessoas estavam pensando a mesma coisa. A gente pode conjecturar, todos eles estavam com o mesmo pensamento e dizendo a mesma coisa. Por que Jesus não curou Lázaro? Por que Jesus não veio depressa? Amigo do peito, amigo sincero, amigo verdadeiro. Quantas vezes hospedou com Lázaro? Quantas vezes passou horas conversando com Lázaro? Jesus conversava, dando conselhos, ouvindo também. E as pessoas pensavam a respeito. Por que Jesus demorou tanto? Ele poderia ter evitado a morte de Lázaro. Às vezes, coisas acontecem na sua vida e você é tentado a dizer como praticamente todos ali estavam dizendo e pensando. Por quê? Mas não pergunte por quê, pergunte para quê. Deus tem um propósito. Deus que conhece o futuro, que sabe todas as coisas, Deus que é atemporal, onisciente, onipotente, onipresente, alto e sublime, grande, majestoso, soberano, glorioso. Sim, Deus está no trono, e do trono Ele exerce o controle.
O seu trono subsiste de eternidade a eternidade, jamais será abalado. E por isso Abacuque escreveu: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê seu fruto, ainda que não haja leite no curral, ainda que não haja mantimento, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso é fé. A fé é a prova daquilo que se não vê. É a certeza daquilo que se espera. Isso é fé, é você continuar acreditando, é continuar confiante, é continuar orando com firmeza, é continuar acreditando naquilo que está escrito em Jeremias 3,33, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, é continuar acreditando no que está escrito em Lucas 18, verso 1. E Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Você continua acreditando que é necessário orar sempre e nunca esmorecer? Você continua acreditando que a oração do justo pode muito em seus efeitos? Você continua acreditando que o Deus dos impossíveis tem interesse em resolver problemas, em interagir contigo, em participar da tua vida, em se envolver com aquilo que te aflige? Ele está presente, está perto. Agar atravessava o deserto. Ao perceber que Ismael morreria de sede, a água tinha acabado. É uma história bastante estranha. Como que Abraão despede Agar com seu filho adolescente e não concede um acompanhamento devido, com uma comitiva que favorecesse a chegada em segurança, com muita água, com alimento? A água acabou. E agora? Aquela mãe sabia que seu filho morreria, então ela chora amargamente, ela chora desesperadamente. Qual mãe não choraria? Uma psicopata com certeza não choraria. Uma narcisista com certeza não choraria. As estatísticas apontam que nós temos no mundo 4% da população que tem psicopatia, seja grau 1, 2 ou 3. Eu confio que tem mais, porque eu já vi tanta coisa absurda ao longo de muitos anos trabalhando com pessoas. Há dados estatísticos acerca de traços narcisistas e pessoas narcisistas. Eu também fico desconfiado, meu Deus, parece que o número é bem maior. Mas a mãe Agar teve o seu coração rasgado, teve o seu coração dilacerado. Tudo que ela tinha era o seu filho Ismael. Tudo que ela tinha era aquele adolescente, era o seu futuro, era a sua vida, era a sua segurança. Talvez ela concebesse em seu coração que Ismael fosse a garantia de que tudo lhe iria bem. Agora estava tudo perdido. Você está acompanhando o fio condutor? Diga amém. Amém. Talvez ela imaginasse que está tudo perdido. Então ela chora amargamente. Ela chora, certamente clamando ao Deus de Abraão. E o Deus de Abraão envia o seu anjo. E o anjo dá um brado. El Chamar. El Chamar. Mulher, não temas. El Chamar. O Senhor está ali. Aleluia. O Senhor está perto. Glória Esta é a resposta de Deus para aqueles que choram Glória com sinceridade, para aqueles que ao invés de murmurarem, para aqueles que ao invés de reclamarem, para aqueles que ao invés de xingarem Deus. Eu conheço pessoas que xingam Deus. Esquizofrenia? Não sei. Outro tipo de maluquice? Não sei. Transtorno de personalidade borderline? Não sei. Mas eu conheço gente que xinga Deus. Xinga mesmo. Parece loucura isso. Talvez não seja.
Mas o fato é que se você se humilha como Agar se humilhou, se você chora como Agar chorou, se você clama como Agar clamou, e ela era egípcia, ela não era uma mulher verdadeiramente convertida à fé de Abraão, ela tinha crenças diferentes, mas ela guardava o temor do coração a ponto de chorar diante de Deus, porque se ela não estivesse chorando diante de Deus, o anjo não teria chegado com a resposta El Shammah. El Shammah significa: o Senhor está ali, Deus está perto. Mas foi justamente isso que Marta e Maria questionaram a Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse ali, Lázaro não teria morrido. O questionamento foi o mesmo. O mesmo que eu posso fazer, que você pode fazer, que a humanidade faz muitas vezes. Mas por que Deus permitiu isso? Por que o sofrimento? Mas tinha de ser assim? Mas eu não entendo. São questionamentos próprios dos humanos, e nós somos humanos. Porém, Marta, apesar de questionar, ela esboça fé. E naquela conversa com Jesus, ela fala da sua convicção quanto à ressurreição. E não compreendendo a intenção imediata de Jesus, ela diz: sim, Senhor, eu sei que o meu irmão ressuscitará no último dia. Jesus diz: Marta, você não entendeu. Marta, Jesus, eu sou. Eu vou repetir: eu sou. Sabe quando Deus disse a Moisés: Moisés, diga ao povo, eu sou. Glória a Deus. Eu sou. E tem um traço na frente. É como se tivesse um traço na frente. Eu sou o Deus que cura. Eu sou o Deus que liberta. Eu sou o Deus que transforma deserto em jardim. Eu sou o Deus que transforma a maldição em bênção. Eu sou o Deus que transforma a tristeza em alegria. Eu sou o Deus que transforma a morte em vida. Aleluia! Aleluia. Você entendeu, Marta? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Noutra ocasião, Jesus disse: Deus não é Deus de mortos. Lembra que Jesus disse isso numa das suas conversas? Na presença de fariseus, saduceus, líderes religiosos, fanáticos, legalistas. Para Deus, ninguém está morto. Todos vivem na presença de Deus. Para Deus, ninguém está morto. Todos estão vivos diante de Deus. E para Marta, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu posso trazer Lázaro da morte para a vida. Eu sou aquele que tem o poder de ressuscitar. O saudoso cientista cristão Adalto Lourenço faleceu há pouco tempo. Eu fiquei muito triste. Todos os que o conheciam no Brasil e pelo mundo, com certeza ficaram super tristes. Não tinha 70 anos ainda. Aprove ao Senhor recolher Adalto Lourenço, uma vez explicando sobre o milagre da transformação da água em vinho, quando 6 talhas grandes, cheias de água, se transformaram em vinho. Aí Adalto Lourenço diz: olha, para que isso acontecesse, Jesus usou a energia produzida por 200 bilhões de estrelas. Um milagre grande. Que milagre extraordinário. E por quê?
ele fez isso para inaugurar seu ministério? Porque o primeiro milagre utilizou aquilo que a ciência considera a energia de 200 bilhões de estrelas. Porque, pelo amor de Deus, como transformar água em vinho? Impossível! Mas para o eu sou, nada é impossível. Ele criou os 200 bilhões de estrelas. Ele criou o universo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. 100% homem, 100% Deus. Marta, não fique ansiosa, não fique preocupada. Marta, não duvide, o dono da vida está aqui. O eu sou está aqui. Aquele que trouxe o universo à existência está aqui. Aquele que formou o homem está aqui. Aquele que originou a vida humana sobre a terra está aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia! Grande Deus! Mas nós temos aqui uma diferença notável. E por isso eu pedi que você repetisse 3 vezes. Marta, talvez fosse uma TDAH. Talvez fosse uma pessoa muito ansiosa. Marta, de pé, conversando com Jesus, questionando. Onde estava Maria? Em casa, sentada. Sentada fazendo o quê? Murmurando, xingando Deus, reclamando da sorte, preparando argumentos desaforados para passar na cara de Jesus? Com certeza não. Certamente Marta estava lá na sua casa sentada, conversando com Deus. Sabe o que a gente precisa muitas vezes? Maria, não é? Parece que eu falei Marta. Estou ficando velho. Maria sentada em sua casa conversando com Deus. Sabe o que a gente precisa muitas vezes, em muitas circunstâncias da vida? A gente precisa fazer como Maria. A gente precisa fazer como Neemias. Quando Neemias recebe as notícias de Jerusalém, Jerusalém arrasada, destroçada, o muro todo praticamente queimado, destruído, um horror. Neemias chora, jejua e ora. Neemias senta-se e conversa com Deus. Prostra-se e lamenta diante do trono da graça de Deus. Nós precisamos fazer como Neemias. Nós precisamos fazer como Maria. Ela está sentada, talvez de cabeça baixa, talvez, e muito provavelmente, na verdade, meditando. Ah, Senhor, que dor tão grande. Ah, Senhor, eu sei que tudo podes. Eu sei, Senhor, eu sei. Saiba, porém, de uma coisa, Senhor. Para mim, ser humano, é muito difícil. É muito difícil. É uma dor muito grande. Meu coração está dilacerado. Ah, Senhor, a minha estrutura é pobre. Oh, tem misericórdia. Ela estava sentada em comunhão, em oração, conversando com Deus. O sorriso virá. Conversando com Deus, o cristão vencerá. Aleluias e glórias tem o crente fiel. Amém. Feche seus olhos, converse com Deus.
Conte para ele o seu problema. Fica à vontade, Davi. Conte para ele a sua dor. Desabafe com ele. Davi canta 2 músicas que o Eusébio de Paulo gravou há muitos anos. Uma delas diz, pode continuar, Davi. Não conte nada a ninguém, conte para o Senhor. Sabe, ao invés de ficar contando para outro, desabafando com outro, murmurando, se queixando, lamentando, não! Sente-se, ajoelhe-se, ou caminhando, andando, seja como for, mas converse com ele. Não conte nada a ninguém, conte a ele. Fale para ele. Ele tem solução, ele tem resposta, e ele tem amor, e ele é o Deus dos impossíveis. Ele é o Deus que pode. Não perca tempo conversando bobagem, falando besteira. Não perca tempo conversando com pessoas que nada podem fazer. Mas converse com ele. Chore na presença dele. Maria chorou caladinha ali. Maria chorou silenciosamente. Maria chorou interiormente. Maria soluçava e chorava e lamentava, pedindo graça, pedindo misericórdia. Quando de repente alguém entra, Maria, Jesus chegou. Olha que notícia maravilhosa. Você entendeu? Maria, Jesus chegou. Jesus está ali. É chamar, Maria. É chamar. O Senhor está ali. O Senhor está perto. Ele veio. Ele chegou. E quando ele chega, tudo se transforma. Ele tem poder para resolver. Ele tem poder para solucionar. Ele tem autoridade para dizer: mar, aquieta-te, vento, acalma-te, porque Ele é o eu sou. Ele tem poder para trazer Lázaro de volta, porque Ele é Deus. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Repetindo de propósito, não é caduquice. 100% homem, 100% Deus. Entenda isso. E agora Maria levanta-se e vai ao encontro do Senhor. Ela continuou sentada. Ela continuou chorando. Ela continuou naquele estado em que se encontrava? Não. Agora ela está de pé. Diga, agora ela ficou de pé. Você está acompanhando? Amém? Agora ela já está marchando ao encontro do rei. Ela sabe que ele traz consolo, ele traz conforto, ele traz graça e misericórdia. Ela só não esperava que ele trouxesse o seu irmão amado de volta. Mas ele trouxe, porque ele é Deus. Entenda isso. E continue confiando, continue acreditando, continue orando, continue se humilhando. Então ela aproxima-se de Jesus. E não como Marta. Marta parecia um pouquinho desaforada. Marta parecia um pouquinho agitada. Marta tinha um comportamento assim, meio TDAH. Eu estou usando esses termos porque o pastor aqui é psicólogo, com certeza vocês reconhecem os termos. Marta tinha um jeitinho assim, meio afoito. Maria, diferentemente de Marta, ao vir Jesus, e ao aproximar-se Maria de Jesus, qual é a cena na sequência? O que é que acontece? Jesus veio, Maria foi ao seu encontro, e agora o que é que acontece? A mesma coisa que ocorrera com Marta e Jesus, tete a tete, de pé, olhando nos olhos dele e questionando, foi assim? Não foi assim. O que foi que Maria fez? Lançou-se aos seus pés. Ah, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
chorando amargamente, chorando copiosamente. Você viu a diferença? Acompanhou a diferença? Jesus chegou. Qual a sua atitude? Jesus está aqui. Qual a sua reação? Jesus, pelo Espírito Santo, habita conosco, está no meio de nós, através do Espírito Santo. Qual a nossa reação? Qual a nossa atitude? Qual o nosso comportamento na presença dele? Como nós nos reportamos a ele? Você entendeu, diga amém? Até minha mãe disse amém, com convicção. Eu digo até minha mãe porque ela está com Alzheimer. Prostrou-se a seus pés, chorando: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Na sequência, Maria chorando, os judeus ao redor chorando, Jesus chorou. As palavras anteriores são: e moveu-se no seu íntimo. O seu espírito moveu-se. Aquilo mexeu com o espírito de Jesus. Vamos usar um linguajar nordestino, né? Aquilo doeu com o coração de Jesus. Aquilo tocou o coração de Jesus. Jesus chorou. Verdadeiro homem. Como homem, ele chorou. Como homem, ele conhece a tua dor. O autor aos Hebreus diz que ele sofreu todas as tentações pelas quais nós passamos. Sofreu todas as inquietudes e limitações da vida humana na terra, justamente para sentir o que nós sentimos, para nos compreender, para nos entender, para ser o que Ele é, o sumo sacerdote eterno. Tem um homem no céu, à direita do Pai, intercedendo por nós. Tem um ser humano no céu, o corpo glorificado, que conhece a nossa dor, conhece as nossas limitações, as fragilidades, os problemas, as fraquezas, conhece a nossa estrutura que é pó, e está pronto sempre a interceder por nós. Repita, por favor. Filhinhos. Repitam. Eu acho que esse povo não está gostando da palavra. Se eu imaginasse, eu teria pregado um sermão pronto. Tem alguns que eu me lembro, alguns que eu preguei quando eu era menino ainda. Me lembro. Vocês estão acompanhando? Digam amém. O que foi que eu disse por último? Quem lembra? Filhinhos. Filhinhos. Obrigado. Agora eu fiquei feliz. Repita aí, por favor. Filhinhos. Não pequem. Porém, se vocês pecarem, lembrem-se, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora continue repetindo, por favor. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Maria cai aos pés de Jesus. Jesus a põe de pé. Não chore, Maria. Levante-se, Maria. Com lágrimas nos olhos, sentindo a dor de Maria, sentindo a perturbação no espírito de Maria, sentindo a aflição, a angústia. Tem gente que acha que é super-herói. Já vou terminar. Tem gente que acha que é super-herói, super crente, Mulher Maravilha, super-homem. Tem gente que acha que aguenta tudo, suporta tudo, é o bastião, não chora, tem a obrigação de estar sempre. Porque a sunamita disse, vai tudo bem. Então eu sempre vou dizer, vai tudo bem. Você precisa entender o contexto. Ela precisava dizer, vai tudo bem,
Porque não era da conta de ninguém. O negócio era entre ela e o homem de Deus. Se você entendeu, diga amém. Até rumou. Mas eu não sou super-homem. Você não é a Mulher Maravilha. Nós somos frágeis. Nós sofremos. Nós temos limitações. Nós choramos. Mas Jesus conhece a nossa dor. Jesus sabe que a nossa estrutura é pó. Jesus nos põe de pé. Jesus chora conosco. Intercede por nós. Pedro, esta noite, Satanás pediu permissão ao Pai para se andar com vocês, para peneirar vocês, mas eu intercedi por você, Pedro, e pelos seus irmãos. E você, quando se converter, Pedro, fortalecerá a seus irmãos. Jesus no papel de sumo sacerdote eterno, aquele que intercede por nós. Mas não um sumo sacerdote qualquer, um sumo sacerdote que é ao mesmo tempo homem e Deus. Ou seja, ele sabe o que é ser humano na prática, porque ele aqui na terra viveu como homem. E ele é Deus, capaz de resolver qualquer problema. Capaz de transformar a morte em vida, capaz de operar o maior milagre, maior do que aquele milagre que Adalto Lourenço dizia que gastou a energia de 200 bilhões de estrelas, a transformação de 6 talhas de água em vinho. Maior, muito maior, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O milagre da ressurreição e da vida eterna. Este é Jesus. Este é o Jesus a quem você serve, a quem nós servimos. Ele chorou, porque é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Deus que se compadece, o Deus que estende a mão, o Deus que ouve as orações, o Deus que se inclina do alto da sua santa morada para dar atenção aos que se humilham em sua presença, mas também vira as costas para os soberbos e arrogantes. Este é o nosso Deus. Maria, não chore. Tirem a pedra. Os homens obedeceram, apesar de não entenderem. Eles não sabiam exatamente o que estava para acontecer. E Jesus ora e diz: Pai, me desculpa, eu estou parafraseando. Desculpa, Pai, não é necessário orar assim agora, mas eu oro nesse momento, dessa maneira, para que eles entendam. Oh, Pai. E aí ele dá a voz de comando: Lázaro, venha para fora. E o homem sai todo atado, uma múmia ressurreta, uma múmia viva, porque o autor da vida estava ali, ordenando, gerando, produzindo vida, porque Jesus é Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Tem problema? Tem luto? Tem dor? Tem aflição? Faça como Maria. Jogue-se aos pés de Jesus. Você recebe essa palavra, diga amém. Davi é com você. Feche seus olhos. E quando Davi estiver cantando, você vai orar silenciosamente. Enquanto Davi estiver cantando, você vai fazer como Maria. Você vai lançar-se aos pés do Senhor. A sua alma, o seu espírito, lançar-se-á aos pés do Senhor. E você falará ao coração de Jesus. E Jesus compreenderá, porque Ele te entende. Oremos silenciosamente. Não sabe o que pensa, não conte a ninguém o que sente o teu coração. Calado, não ouça os insultos. Labasto e canta, labaixo, anai, labalabaxaia. Bem, barralabaia, suriandás. Seu melhor amigo. Oh, glória a Jesus.
Desce com ele, Ei, Jesus. e não mais ninguém. Ayakalama Yasuriamba. Me espere pacientemente. Mais cedo ou mais tarde, a vitória vem. Conte sua história a ninguém, só conte sua história a Jesus. Homem, interrupção não tem, silêncio é melhor, leve a cruz. A quem te conhece melhor, nas horas difíceis do meu grande amigo a Jesus. Não diga uma só palavra, aqui por sua causa, aqui nada faz. Anjos de Deus pelejando no Ai, Malamalama, Shayanalama, Ei, Mahayalama, Siriambé. não esqueça, estão pelejando, obviamente perto, ao seu redor. Barreiras estão te cercando, se Deus é contigo, eu sei, não está só. De pé, Não conte sua história, só conte sua história a Jesus. Eu sou o Salvador, silêncio é melhor, leve a cruz. Tudo oferece melhor. Nas horas difíceis, o meu grande amigo é Jesus. Só Jesus. Jesus querido, nosso Jesus, nosso amigo, nosso mestre, advogado e médico, nosso Senhor, eis-nos aqui aos teus pés, nos prostramos em espírito, te adoramos no esplendor da tua santidade e pedimos em teu próprio nome, envia o teu socorro bem presente na angústia. Envia os teus milagres, as tuas respostas, as tuas bênçãos. Tu és o mesmo ontem, hoje e serás para sempre. Tu continuas operando maravilhas na terra. Tu continuas ouvindo as orações dos teus servos fiéis. Tu continuas respondendo com amor, eficácia, eficiência e poder. Eis aí, Jesus, este homem, esta mulher, esta igreja, em tua presença. E nós te pedimos, Senhor, dá-nos estas bênçãos, conforme os nossos corações te pedem. Opera milagres, realiza o teu querer, glorificando o nome do Pai. Pai de misericórdia, em nome de Jesus, responde o clamor de nossos corações, transforma deserto em jardim, transforma a maldição em bênção, transforma a água em vinho. Nada é difícil a ti, ó Pai.
Nada é impossível para ti. Pai, em nome de Jesus, realiza o maior milagre, a maior maravilha. Salvação de familiares nossos, salvação de outras tantas pessoas. Nós clamamos pela salvação de vidas. Traga vidas aos pés de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Ó Deus, nós te glorificamos, porque sabemos que os teus olhos estão abertos e os teus ouvidos atentos às nossas orações neste lugar. E assim como Jesus disse diante do túmulo de Lázaro: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Nós, ó Pai, imitando as palavras de Jesus, dizemos: muito obrigado. Apesar de não merecer, apesar de mim, apesar de nós, o Senhor nos ouve, por causa da sua infinita graça, por causa das suas misericórdias que se renovam a cada manhã, por causa do nome de Jesus. Glória ao teu nome, Pai. Amém. Aleluia. Graças a Deus mais uma vez, irmãos, palavra, né? Deus abençoe a vida do pastor Marcos, né? Que mostra, eu tentará que teremos outras oportunidades, assim que ele estiver na cidade, com certeza nós estaremos convidando ele mais uma vez, para a família pastoral, postar aqui. Nós, ontem nós tivemos uma confraternização com a juventude, um churrasco de jovens. E foi bem. Se nós possamos sentar para instante, nesse aí está passando para a sua vida, para as considerações a respeito da juventude. E foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Foi carne.